Fala, escolhido, escolhida, professor Douglas aqui. Você foi chamado a atenção pela capa do vídeo, realmente provocou em você curiosidade, mas se você caiu aqui é porque talvez você tenha alguma dor, talvez você tenha algum problema, alguma dificuldade. Você tem um objetivo, você tem uma meta, você quer realmente ocupar uma nova realidade na sua vida, porém algo está te travando e às vezes você fica desanimado durante o processo, durante a jornada. Eu aprendi algo na minha vida, uma das lições mais preciosas que eu tive até hoje é que a dor, muitas das vezes que a gente enxerga como o fim das coisas, na verdade é a cura, é o antídoto, não só para a gente, mas para as pessoas que estão ao nosso redor e também na vida de outras pessoas que a gente vai vir a conhecer. Então, fica aqui comigo que eu vou te contar por que você não deve desistir e como você utilizar as suas maiores dores, as suas maiores dificuldades e como você utilizar o fundo do poço para você sair muito mais forte, com muito mais talentos e recursos para mudar a sua história e realmente alcançar o seu objetivo, a sua meta. Antes, faz a inscrição no nosso canal, dá um like no nosso vídeo, isso vai fazer com que o nosso conteúdo alcance outras pessoas e também vai incentivar o nosso trabalho para que a gente continue gravando conteúdos gratuitos para você. Há alguns anos atrás, existia um cara ali trabalhando numa empresa como comprador. Esse cara ganhava um salário mínimo, mais ou menos, na época girava em torno de R$ 1.000, salário mínimo, pouco menos até. E esse cara utilizava o dinheiro que a empresa pagava de passagem para ele utilizava para complementar e pagar as contas de casa. Ele ia para o trabalho de bicicleta para juntar o salário mínimo com um pouquinho da passagem ali e conseguir concluir a sua faculdade, pagar o aluguel, a água e a luz, porque ele morava com outros 2 jovens. E às vezes, quando a situação já estava difícil, quando era restrito, até mesmo a alimentação, precisava se racionalizar a alimentação para que durasse para todo mês. Voltando do trabalho, ainda furava o pneu da bicicleta. E a borracharia era próximo de casa. Então, se você estivesse saindo do trabalho, por mais que você tivesse 2 minutos pedalando, 5, 10, você não conseguia consertar o pneu no caminho do percurso. Você tinha que ir até a sua casa para consertar o pneu da bicicleta, porque só tinha borracharia lá perto. Então, quando a situação já estava caótica, para piorar a situação, o pneu da bicicleta ainda furava. A corrente da bicicleta caía, só dava para arrumar próximo de casa. Sabe quem era esse cara? Esse cara era eu, vivendo estressado, ansioso, infeliz, trabalhando numa empresa em que eu era humilhado pelo gerente. Eu tinha muitas atividades a fazer ali e quando ele me mandava arquivar papéis, além das atividades que eu tinha, ele ainda me mandava arquivar papéis. Depois que eu arquivava, ele falava assim para mim: não era assim que eu mandei, corrige aí. Então o cara não explicava, depois ainda vinha reclamar. Era uma empresa que eu olhava para um lado, olhava para o outro, só tinha o dono e o filho do dono, um sentado numa cadeira, outro sentado na outra cadeira. Não tinha para onde crescer. A empresa, ela era vertical, de um lado o dono, do outro lado o filho do dono. E do outro lado a amante, enfim, um monte de pessoas aí agregadas. Você não conseguia crescer. Quem ficasse ali ia ganhar um salário mínimo a vida toda. Você imagina como um cara perto de concluir 2 graduações não se sentia dessa forma. Talvez você ganhe mais de um salário mínimo, ou talvez você ganhe menos, enfim, não sei. Talvez você não esteja se sentindo tão bem. Mas naquele momento existiam 3 elementos que foram fundamentais para a minha transição. O primeiro deles era o que eu queria, o que representa o fim que eu iria alcançar para sair daquela situação. O ponto B, eu estava no ponto A e queria ir para o ponto B. Depois, o plano de ação, as estratégias que eu iria utilizar
para chegar até o meu objetivo. E o terceiro e último elemento, paciência e constância. Eu falo terceiro e último porque está alinhado a paciência com a constância, como se você fizesse uma fusão das duas para formar o terceiro elemento. Foram essas três coisas que me fizeram virar aquele jogo. Eu estava concluindo ali a minha faculdade de administração no 6º período e concluindo a faculdade de matemática também, concluindo a administração e já dando início à matemática. Concluí a administração e dei início à matemática. E eu vi uma possibilidade de dar aulas particulares, assim eu ganharia um extra, e foi assim que eu fiz. Eu comecei a dar aulas particulares e chegou um momento que o que eu ganhava dando aulas particulares superava o salário da empresa que eu trabalhava. Isso foi um processo, tá? Então, eu saí lá da empresa que eu trabalhava. Saí estressado, chateado, mas saí. Resumo da ópera. Dando aulas particulares, eu coloquei currículo em 30 escolas, porque eu tinha minha renda como professor particular, mas eu queria ter um fixo. Das 30 escolas que eu coloquei currículo, você sabe quantas me chamaram das 30? Nenhuma escola me chamou. Isso mesmo. Então, eu poderia me afundar, eu poderia entrar numa depressão profunda, eu poderia querer desistir de mim mesmo, mas eu falei, não abriram a minha própria porta. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou abrir a minha própria porta. Eu saí da dor, eu saí da dificuldade e eu passei a enxergar horizontes. É o que você deve fazer. Você deve sair do porquê isso acontece comigo, você deve sair da lamentação e você deve entrar na frequência do como. Quando você sai da frequência do porquê e você entra na frequência do como, ocorre uma transformação energética dentro de você e a sua mente se abre para enxergar possibilidades na sua vida. E foi assim que eu fiz. Ao final de 4 meses, eu coloquei um quadro lá na minha casa, comecei a dar aulas na internet, me chamavam de professor Doug. Ao final de 4 meses eu tinha feito mais de 400 alunos na internet, num curso que eu tinha chamado TI de Matemática para o Enem, onde eram a maioria desses alunos e outros alunos de outros cursos agregados para concursos, enfim. Então, você imagina, tudo que ocorre na nossa vida parte de uma ação, parte de uma decisão. Deixa eu te falar um código universal que eu aprendi. Não tem como você ganhar uma guerra sem antes você ter lutado batalhas. Presta atenção. Não tem como você ganhar uma guerra sem antes você ter lutado batalhas. Para você ganhar uma guerra, você precisa lutar batalhas. E se alguém luta essas batalhas por você e te dá pronto, não foi você que ganhou a guerra. Quem ganhou a guerra foi o cara que lutou as batalhas, foi o exército que lutou as batalhas. É assim que acontece. Toda dificuldade, toda frustração, toda adversidade que você está passando hoje é uma construção interna para te dar subsídios para que assim você possa sustentar o que a vida tem para você, para que você possa abraçar o seu propósito. Hoje eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Toco a empresa, dou aula, pinto set. Mas por que eu consigo fazer isso? De uma forma tranquila, de modo que as pessoas olhem para mim e falem assim, como é que você consegue fazer tantas coisas? Porque antes eu fui preparado. Hoje, para mim, eu atingi uma frequência que para mim isso ficou tranquilo. Para algumas pessoas pode não parecer simples, elas podem se questionar como é que eu consigo fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Mas para mim ficou tranquilo, isso foi treino, isso foi um processo. Os seus olhos, eles são limitados para enxergar os sonhos de Deus para a sua vida. Talvez você olhe para essa situação hoje que você encontra, você não enxergue saída, você não enxergue um porquê, você fica se lamentando, você fica se vitimizando. Mas deixa eu te perguntar alguma coisa.
Alguma vez na sua vida, quando você estava passando pela dor, quando você estava passando pela frustração, pela dificuldade, você reclamou, você chiou, passou-se 1, 2, 3, 4 meses, depois você olhou para trás e você viu que tudo aquilo que você passou foi bom para você? Talvez aquele relacionamento que você amava muito, a sua namorada, o seu namorado, você não entendeu porque acabou, mas lá na frente você arrumou uma pessoa maravilhosa, que valeu a pena todo aquele sofrimento que você enfrentou. Talvez você não entendeu porque que você não foi aprovado naquela entrevista de emprego, mas lá na frente você conseguiu um trabalho muito melhor, com muito mais funcionalidades, com muito mais potencial, com muito mais probabilidade de crescimento. Talvez você não entenda porque não morou no estado que você queria, mas hoje você mora em um local onde você tem vários amigos, onde você tem relacionamentos, conforto. Deixa eu te falar mais uma vez para você fixar. Os seus olhos são limitados para enxergar a grandeza, os sonhos de Deus para a sua vida. A própria Bíblia fala que os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. É isso que você precisa entender. Assim como um vidro. O vidro, antes de ir ao estado sólido, aquele jarro, aquele tampo de mesa, primeiro ele passa pelo estado líquido. Esses dias eu estava assistindo uma série na Netflix em que falava sobre vidros, os reis do vidro, os artesãos do vidro, era algo nesse sentido. Mas eram pessoas que pegavam o vidro no estado líquido e transformavam em obras de arte. Bem assim acontece com a nossa vida. Antes de sermos transformados em algo sólido, em algo sustentável, primeiro a gente passa pelo estado líquido. Primeiro a gente passa pela dor. Eu não falo estado líquido aqui no seu sentido real, aqui é uma metáfora para que você entenda que o estado líquido é a dor, é a dificuldade e que o estado sólido é onde você consegue colher todas as bênçãos que o universo tem para você. Não se limite a focar apenas na dor que te acomete hoje. Lá na frente existe algo muito melhor esperando por você. Acredite nisso. Agora, meu amigo, se você ficar se vitimizando, se você ficar se fazendo de coitadinho, você não vai colher as bênçãos que o universo tem para você. Então, aquele jovem fez o curso de matemática, conseguiu vários alunos, foi aprovado em terceiro lugar geral em um órgão, onde eu comecei a atender micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte também, empresas que faturavam de 10, 50 mil por ano a mais de R$ 1 milhão por ano. E sabe o que acontecia? Eu peguei essas empresas no ano de pandemia, no ano que os empresários queriam tirar a própria vida, desistir do negócio, desistir da família, desistir de tudo. E eles viam em mim uma esperança para continuar. Eles olhavam para mim e falaram assim: Douglas, você me ajudou a enxergar aquilo que estava adormecido dentro de mim, aquilo que eu não estava enxergando. É incrível, você me entende. Tudo que eu falo para você, você me compreende e consegue me ajudar. Mas sabe por que eu consegui ajudá-los? Porque um dia eu estive no fundo do poço. Porque um dia eu estive na dor. E eu transformei a minha dor na minha própria potência. A minha dor virou uma potência. A minha dor virou uma qualidade. A minha dor virou realmente um poder pessoal para curar, para ajudar outras pessoas. A minha dor se transformou em antídoto para outras pessoas. E ao final desses 2 anos trabalhando no órgão, eu fiz uma imersão presencial e tive 70 empresários inscritos. Você imagina, empresários que tinham a idade de ser meu avô, faturavam milhões por ano, estavam ali durante 7 horas, de 1 da tarde até as 20 horas da noite, me ouvindo, acompanhando a minha imersão. É isso que aconteceu. Isso foi no intervalo aí de 2 anos e meio, 3 anos, em que eu deixei a minha bicicleta, um cara cheio de dívidas, frustrado, decepcionado lá na empresa,
a um cara dando palestra para empresário que faturava milhões de reais por ano, com livros publicados e transformando, ajudando as pessoas a saírem da zona de conforto e alcançarem as suas metas. Mas você sabe por que isso foi possível? Porque eu acreditei em mim. Deixa eu te falar, os outros estão acreditando mais em você do que você mesmo. Por que você deixou chegar até esse ponto? Por que você deixou chegar até esse nível? A única pessoa que precisa acreditar para que as coisas aconteçam na sua vida é você mesmo. Os outros estão acreditando em você. Por que você não está acreditando? Deixa eu te falar, antes dos outros acreditarem em você, existe um cara lá em cima que deu a própria vida e que te deu a oportunidade de vir ao mundo, porque ele acreditou em você antes mesmo do seu nascimento. Tá vendo essa plaquinha aqui? Você é escolhido. Milhares de pessoas queriam ter a oportunidade de vir à Terra. Você ganhou essa oportunidade através de uma alma, de um corpo, de um espírito, de vir à Terra, para mudar sua vida, para evoluir e para também ajudar a outras pessoas. É esse que é o seu propósito. Não desacredite de você. Talvez você não enxergue uma luz no fim do túnel, talvez você não tenha esperança mais na vida, mas lá fora existe uma porta te esperando para que você abra ela e acesse a sua verdadeira essência. O ser humano, ele é marcado por um perfume. Quando Deus nos dá a oportunidade de vir ao mundo, quando Deus nos dá a vida, é como se Ele colocasse um perfume especial sobre nós. E como se Ele reconhecesse o nosso cheiro a milhares de quilômetros de distância. Porque você é especial, você é escolhido. Você tem um propósito, uma missão aqui na Terra. Então, assim como esse cara aqui, que quando tudo estava difícil, as coisas pioravam ainda mais, quando o pneu da bicicleta furava, esse cara virou o jogo, porque acreditou nele mesmo. E hoje eu enxergo que os pensamentos de Deus são muito maiores do que os meus. Essa situação que eu estou me vendo aqui hoje, ela é passageira, porque eu vou habitar em uma situação ainda melhor. E assim também é com você, tá? Tamo junto e não se esqueça. Não deixe com que as dores, as dificuldades, as adversidades tire o seu brilho. Vai para cima que eu tô junto com você aqui acreditando em você.